no Evangelho por Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36. Evangelho por Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Enquanto você está aí localizando, eu quero te dar uma informação preciosa. Na saída, você vai encontrar alguns livros que são meus, de minha autoria. É um tema que Deus colocou no meu coração e foi um livro que eu escrevi e tem edificado muita gente, abençoou muito a minha vida, e eu pus no papel, escrevi e tem abençoado muita gente. Eu queria muito que você adquirisse para te abençoar. O tema do livro é o moldar de Deus como barro nas mãos do oleiro. Aqui eu trato a respeito de Jeremias 18, eu faço uma abordagem daquele texto, que é um texto também muito conhecido, mas muito edificante, e aí dentre tantas coisas que você vai aprender nesse livro, que o que acontece na olaria seria mais ou menos parecido com aquilo que aconteceria aqui, se eu deixasse esse copo cair no chão aqui. Esse copo não é de barro, esse copo é de vidro, mas se ele caísse no chão, o efeito seria o mesmo efeito se ele fosse de barro. Se ele caísse no chão, o que ia acontecer? Ele ia quebrar em muitos pedaços. E o que acontece na olaria basicamente é isso. O oleiro, Jeremias entra na olaria e vê o oleiro formando, de repente o vaso se quebra. E aí a expectativa de Jeremias possivelmente era a mesma nossa. Porque quando esse copo, se porventura ele viesse a quebrar, o que com certeza ia acontecer era algum obreiro varrer para o canto aqui, abrir a lata do lixo e jogar fora os pedaços quebrados. E provavelmente é isso que Jeremias está esperando que vai acontecer na olaria. O oleiro jogar os cacos fora. Mas acontece que na olaria não tem lixeira. O oleiro pega aquilo que está quebrado, coloca novamente no centro da roda e começa a refazer um novo vaso. Então, irmão, tem muita lição preciosa e edificante aqui, a um valor simbólico de R$20. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Quem achou, diga: eu amo Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, por isso muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus novamente à mulher: a tua fé te salvou, vai em... Antes de se assentar, segure a mão desse crente abençoado que está ao seu lado, em nome de Jesus. Antes de se assentar, segure a mão dele e diga para ele: nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre vai ser do tamanho do seu glória.
Pode se assentar adorando a Jesus. Se nós pudéssemos classificar o ministério de Jesus, a maneira com a qual ele exercia o seu ministério, com certeza nós encontraríamos em Jesus uma figura que exercia o ministério mais parecido com um evangelista itinerante do que um pastor local, muito embora ele seja considerado na Epístola aos Hebreus como sumo pastor. Eu digo isso porque, diferentemente de João Batista, que era fixo em um lugar às margens do Jordão, e ali João sempre batizava, e ali João pregava, e as multidões iam em direção a João naquele mesmo lugar sempre, Jesus não era assim, até pela necessidade de espalhar a sua mensagem, de cumprir profecias e de ir a diversos lugares. Jesus viajou e viajou muito, foi a muitas cidades, muitas aldeias, andou a pé, andou de barco, entrou em cidades montado em um jumento, viajando muito, exercendo o ministério de forma itinerante, pregando o evangelho, curando enfermos, libertando oprimidos. E o que nós percebemos aqui no capítulo 7 é mais uma vez esse fato. Jesus está empreendendo mais uma viagem. O capítulo 7 se inicia dizendo que Jesus operou um grande milagre em uma grande cidade, em uma cidade que tinha um poder econômico muito grande, chamada Cafarnaum. Nesta cidade, Jesus cura o servo do centurião de Cafarnaum. Você conhece a história? Jesus ainda está na porta da cidade, e aí apresentam a demanda, a necessidade do centurião a ele, e ele se prontifica em ir à casa do centurião, e a resposta é: não precisa o senhor ir lá em casa não, daqui mesmo da porta da cidade, dizer só uma palavra, que lá em casa o meu criado vai sarar. E da porta da cidade, Jesus liberou uma palavra, e dentro da casa do centurião, dentro da cidade, o servo foi curado para a glória de Deus. Isso revela também para nós o poder da palavra. Enquanto eu prego a palavra aqui, na tua casa tem milagre acontecendo. Enquanto eu prego a palavra aqui, tem corrente se quebrando, tem grilhões se arrebentando. Então Jesus faz esse grande milagre em Cafarnaum, e esta cidade era uma cidade que ele operou não somente esse, mas muitos outros milagres. Então ele era muito conhecido nessa cidade, e Jesus resolve empreender mais uma viagem. Ele vai sair de Cafarnaum, e ele vai em direção a uma cidade pequena, uma cidade mais humilde, uma cidade sem muita expressão, chamada Naim, que ficava relativamente perto de Cafarnaum. Como Jesus sai em direção a uma cidade muito perto, Jesus sai e com ele vai uma multidão que sai de Cafarnaum com ele jubilando, uma multidão que sai celebrando, uma multidão que sai se alegrando, e eles percorrem toda essa viagem com Jesus, que era uma viagem curta, em júbilo. Entretanto, quando eles chegam na entrada de Naim, a Bíblia nos diz que de dentro da cidade também sai uma mulher. Ao passo que Jesus vai se aproximando da porta para entrar na cidade, de dentro da cidade também está saindo uma mulher, e com ela também está uma multidão. E a multidão que está com ela, diferente da multidão que está com Jesus, está pranteando, está chorando, lamentando a morte do único filho desta mulher que já era viúva, portanto já tinha perdido o seu marido. Então era um cortejo fúnebre, uma espécie de exéquia, e eles estão saindo da cidade, e vai haver um encontro ali, entre essa mulher que está indo enterrar o seu filho, e a multidão chorando com ela, e Jesus, que com ele está a vida, e uma multidão celebrando. Esse encontro é um encontro que vai marcar as duas multidões e todas as vidas que assistirem, porque Jesus dá um passo à frente, se aproxima da mulher, percebendo que ela chora muito, ele diz: mulher, não chores. Logo que ele diz não chores, isso é acompanhado de uma atitude. Ele vai colocar a mão no esquife, ou colocar a mão no caixão onde estava o menino, e na mesma hora o menino vai voltar à vida e vai ressuscitar. Isso é algo extraordinário. É extraordinário percebermos que todas as vezes que Jesus se encontrou com a morte, ela perdeu.
Na casa de Jairo ele entrou e a Bíblia diz que a filha de Jairo estava morta, ela voltou à vida. Aqui na entrada de Naim, ele tocou no caixão e o menino voltou à vida. No cemitério de Betânia ele gritou: Lázaro, vem para fora. E na mesma hora Lázaro saiu andando. E no terceiro dia, após ter sido posto no sepulcro, após a crucificação, ele passou por cima da morte dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Todas as vezes que a morte se encontra com Jesus, ela perde. Eu não sei em que área da tua vida a morte está querendo fazer sombra, mas eu vim profetizar que ela vai ter um encontro hoje com Jesus, e ela vai perder de novo, oh glória ao nome do Senhor. Logo após Jesus operar esse grande milagre, Jesus fica muito conhecido na cidade. A cidade, que já era pequena, vai querer, todos vão querer se aproximar de Jesus. Imagine você, em uma cidade pequena, um grande milagre desse ser feito. Todos os moradores da cidade queriam conhecer Jesus, queriam saber quem Jesus era, queriam ouvir as mensagens de Jesus, queriam ouvir a pregação de Jesus, queriam ver quem era este Jesus que tinha ressuscitado o filho da viúva. Logo que isso acontece, um fariseu, que era o responsável pela vida religiosa da cidade, que comandava a sinagoga de Naim, ele sente a sua influência ameaçada. Eu preciso que você entenda que o fariseu era aquele que meio que respondia pela vida religiosa, e era o responsável por instruir o povo no conhecimento do Senhor. E aí, quando Jesus chega curando e atraindo toda a massa da cidade para ele, o fariseu vai se sentir incomodado com isso, porque Jesus, aonde passou, ele sempre incomodou fariseus. A mensagem do Evangelho, não que fosse uma intenção de Jesus simplesmente isso, mas é que a mensagem do Evangelho chocava diretamente com a mensagem que os fariseus pregavam. E não somente a mensagem que os fariseus pregavam, mas a mensagem do Evangelho também chocava com a mensagem que todos os demais grupos religiosos nos dias de Jesus pregavam. A sociedade judaica dos dias de Jesus era dividida também como a nossa é hoje. Hoje em dia a gente vê muita gente dizendo que a sociedade está fragmentada, que o debate político está polarizado, e aí há direitista, esquerdista, conservador, liberal, progressista e tantos grupos. A sociedade dos dias de Jesus não se dividia como a nossa em torno de uma ideia política, mas se dividia em torno de uma ideia religiosa, de como interpretar e viver a vontade de Deus. Haviam 4 grupos que eram grupos de grande influência na sociedade dos dias de Jesus, e todos esses grupos o Evangelho confrontou diretamente. O primeiro grupo era o grupo dos essênios, era um grupo que acreditava que para viver a vontade de Deus era necessário se isolar, era necessário se afastar. O que os essênios pregavam era que só conseguiria ser santo e viver a vontade de Deus quem se isolava do convívio familiar, quem se isolava das cidades, quem ia habitar em cavernas, quem morava distante e não tinha contato com mais ninguém. E os essênios se alimentavam de gafanhoto, de insetos, de mel silvestre, e era essa teologia que eles pregavam, que para viver a vontade de Deus era necessário se afastar. Quando Jesus vem pregando o Evangelho, ele vai chocar com os essênios, porque ele vai ensinar no Evangelho que nós devemos não nos afastar do mundo. A grande máxima do Evangelho não é que quando você se converte, você se afasta do mundo, você sai do mundo. A grande questão do Evangelho é que quando você se converte, é o mundo que sai de dentro de você. Então, enquanto os essênios pregavam que para viver Deus era necessário sair do mundo, no Evangelho Jesus diz que para viver Deus é necessário o mundo sair de dentro de você, é necessário sentimentos e desejos mundanos saírem de dentro de você. Isto é Evangelho. Evangelho não é você se converter e se afastar dos seus círculos sociais, não é você se converter e não ir mais em festa nenhuma de parente, não é você se converter e não dizer mais bom dia, boa tarde, boa noite para vizinho nenhum. Evangelho é você se converter e voltar aonde você foi treva, sendo luz para a glória de Deus. Evangelho é você se converter e voltar onde era a roda de escarnecedores e conseguir transformar aquilo numa roda de adoradores. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu vim profetizar esta noite sobre você. Hoje é o dia que nós estamos entregando um jejum de 21 dias nessa igreja, e eu vim dizer que você vai sair daqui sendo sal, você vai sair daqui sendo luz. Nós não fomos chamados para sairmos do mundo, nós fomos chamados
chamados para tirar o mundo de dentro de outras pessoas com a luz que habita em nós. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Você pode me ajudar a pregar? E dizer para essa pessoa que está ao seu lado: você foi chamado para ser sal e luz. Diga para ela, não é você que sai do mundo, é o mundo que sai de dentro de você. Não é você que se afasta, é o mundo que se converte através de você. Você vai sair daqui e o bom dia que você der para alguém vai fazer esse alguém querer se converter a Jesus Cristo. Você vai sair daqui, eu sinto Deus nessa palavra, e quando você chegar em determinados ambientes, alguém vai dizer: chegou uma paz aqui depois que você entrou uma paz com você. Isso é ser crente, é ter evangelho. O segundo grupo com o qual Jesus se chocou muito era o grupo dos zelotes. Era um grupo de extremistas religiosos. Eram aqueles que acreditavam que Deus mandaria um rei judaico, um rei nos moldes do rei Davi, e ele reestabeleceria ali, naquele tempo, o reinado. Então, os zelotes eram os extremistas, foram eles os responsáveis pela destruição de Jerusalém no ano 70. Eles eram aqueles que usavam de artifícios, de facas, de espadas, para tentar fazer um motim, para tentar organizar um novo reino judaico. Jesus vai frustrar os zelotes, porque quando Jesus vem pregando, ele vai dizer assim: o meu reino não é deste mundo. E mais à frente Paulo vai dizer assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é alegria e gozo no Espírito. Glória a Deus. O terceiro grupo que detinha muita influência e com o qual Jesus chocou era o grupo dos saduceus. Eram os responsáveis pelo templo de Jerusalém. Os saduceus eram descendentes de um sacerdote chamado Zadok, que foi o primeiro sacerdote no templo de Salomão. Eram eles os responsáveis pelo templo, e por serem os responsáveis pelo templo de Jerusalém, eles supervalorizavam o templo e diziam que a adoração era só no templo, que sacrifício era só no templo, que tudo, o culto a Deus e que o trabalhar de Deus era só restrito ao templo. Quando Jesus vem pregando, ele vai chocar com os saduceus, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem que vai ressignificar o templo. Não é que vai desvalorizar o templo, não é que vai deixar o templo de lado, mas vai nos fazer entender que é um templo mais importante, que não é erguido por mãos humanas. A mensagem do evangelho é uma mensagem que vai nos fazer entender que Jesus ressignifica o templo, dando ao templo o valor de uma casa de oração, de um lugar de comunhão, e nos dizendo que há um outro templo que é muito mais importante que o templo feito de concreto. Quando Jesus vem pregando o evangelho, ele vai ensinar, inclusive no encontro com a mulher samaritana, dizendo assim: mulher, é chegado a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo ensinar ali é que a adoração deve ser no templo sim, mas deve ser fora do templo também. O que Jesus estava querendo mostrar ali era que glória a Deus e aleluia era no templo sim, mas era também na sua casa, é também no meio da sua família, é também no seu ambiente de trabalho, porque culto a Deus não se resume no templo. O culto a Deus precisa ser na sua vida cotidiana, 24 horas. Oh, glória ao nome do Senhor. E no evangelho a gente aprende isso, que nós somos o templo onde Deus habita, e isso é importante. Você pode me ajudar e dizer para essa pessoa, para ficar fixado nela: você é o templo onde Deus mora. Diga para ela: você é o templo onde Deus mora. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu vim dizer que é por você que Jesus morreu, é em você que Jesus habita todo dia. Eu já andei bastante e eu já vi muita gente brigar para pregar em alguns lugares, brigar para cantar. Eu já vi gente brigar por tanta coisa, mas eu nunca vi ninguém brigar para evangelizar um mendigo de madrugada, brigar para entregar uma cesta básica. É que infelizmente em alguns lugares lá fora tem muita gente valorizando mais o templo do que as pessoas, mas no evangelho a gente aprende que Deus não morreu por templo, Jesus não morreu por cadeira, Jesus não morreu por microfone, Jesus não morreu por banco, Jesus não morreu por CNPJ, Jesus morreu por gente. Jesus morreu foi por você, oh glória a Deus.
Foi por você o sacrifício, foi por você o está consumado, foi por você cada gota que ele verteu, foi por você o sacrifício na cruz do Calvário. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite: você é importante, aleluia, você é importante. Nesse templo aqui Deus trabalha, mas nesse templo aqui Deus mora todo santo dia. Oh, glória ao nome de Jesus. Você pode levantar a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. O Eterno habita dentro de você. O Criador dos céus e da terra faz morada na tua vida e no teu coração. O último grupo com o qual Jesus se chocou é o grupo dos fariseus. Foi o grupo que mais deu trabalho para ele, porque tudo que Jesus ensinava, os fariseus ensinavam de outro jeito. Eles não ensinavam a espiritualidade como Jesus queria e como o Evangelho ensinava. A espiritualidade dos fariseus era muito exteriorizada, era muito amostrada, digamos assim, entre parênteses. E a espiritualidade que Jesus vem ensinar é diferente. Enquanto os fariseus ensinavam você a mostrar que era espiritual, Jesus ensinava os discípulos dele a perceberem alguém espiritual. Porque a verdadeira unção e espiritualidade não é aquela que é mostrada, mas é aquela que é percebida. Não é que chega alguém falando em língua e rodando e você diz é espiritual, mas chega alguém em silêncio perto de você e no olhar dele você sente algo de Deus na vida. E aí Jesus veio ensinando muitas coisas que os fariseus se chocavam. Por isso eu te expliquei isso, porque quando Jesus chegou em Naim, houve um choque. E o fariseu ficou com medo da influência de Jesus na cidade. Por isso ele chama Jesus, não para honrar Jesus, não para celebrar com Jesus, mas para meio que testar Jesus, para tentar pôr em xeque a honra e o prestígio de Jesus. Ele chama Jesus para uma espécie de um debate. É por isso que ele não honra Jesus como era costume ser feito naquele tempo. Jesus entra e ele não dá ósculo. Jesus entra e ele não dá o óleo. Jesus entra, ele não dá água. Ele trata Jesus de qualquer maneira, porque a ideia dele ali não é para honrar Jesus, é para debater com Jesus. Então o fariseu apronta tudo para um debate com Jesus, que ele nem acredita que é profeta. E aí Jesus entra naquela casa e preste bem atenção como a história vai se desenrolar. A Bíblia diz que imediatamente após isso acontecer, Jesus se inclina à mesa, e o fariseu também está inclinado à mesa, e o clima está um clima tenso, um clima de dúvida, um clima de questionamento, porque o fariseu olha para Jesus e talvez espera Jesus dizer algo, e Jesus foi maltratado, infelizmente, naquele lugar pelo fariseu, e Jesus está inclinado à mesa. A mesa do judeu não era igual à nossa mesa é semelhante à mesa dos romanos, é uma mesa alta, nós temos cadeiras. A mesa do judeu era uma mesa baixa, sempre redonda ou em formato de U. A mesa do romano dava destaque a quem estava nas pontas. A mesa do judeu era sempre redonda ou em formato de U, porque o judeu entendia que o destaque não era quem estava sentado na mesa, era quem tinha provido para aquela mesa, que era o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus se inclina na mesa, e naquele momento o clima está tenso, o clima está de dúvida, de questão, de no que vai dar essa refeição, no que vai dar esse encontro de Jesus com o fariseu. Mas a Bíblia diz que uma mulher, ela resolve entrar nesta casa. Essa mulher entra com um vaso de alabastro. Ela entra em meio a olhares de questionamentos, olhares de dúvida. O próprio fariseu olha para ela e tem um péssimo pensamento a respeito dela, mas eu gosto disso, porque a primeira coisa que essa mulher vai me ensinar é que ela sozinha conseguiu mudar aquele ambiente. Oh glória, isso aqui é profético para quem crê essa noite. Deus vai te dar graça para mudar ambientes aonde você entrar. Oh glória ao nome do Senhor. Eu sinto Deus nessa palavra. Essa mulher entra na casa, enquanto ela está entrando, tem alguém que olha para ela e não gosta dela, tem alguém que olha para ela e faz cara feia. O fariseu olha para ela e diz: o que ela está fazendo aqui se ninguém convidou? Mas a mulher não está preocupada com quem não gosta, a mulher não está preocupada com quem faz cara feia. A preocupação de mulher ali é como foi cantado, é com Jesus, e é em Jesus que ela confia, e é na direção de Jesus
Jesus que ela vai. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando você tem um propósito bem definido, questionamentos não te param, olhares feios não te param, olhar torto não te para. Eu vim dizer para você: mantenha o teu propósito, goste ou não goste, vai entrando, goste ou não gostem, vai caminhando, porque é em direção a Jesus que você está indo, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai receber o teu louvor. Quem entende isso essa noite, irmão, você vai sair daqui e a partir de hoje cara feia não vai te deixar ressentido, porque você vai sair entendendo que Deus tem algo na tua vida e você tem um propósito estabelecido. A mulher entra e ela tem um propósito, e o propósito dela ali não é outro senão de adorar a Jesus. E nós viemos aqui com esse propósito essa noite, de adorar a Jesus. Nós viemos para render louvor a Jesus. Oh glória, glória a Deus. Você veio para adorar a Ele, você veio para glorificar a Ele, você veio para celebrar a Ele. A mulher entra com um propósito bem definido e nada a para por isso. E é isso que a gente precisa muito ter na vida sempre: um propósito bem definido, um propósito bem estabelecido. Eu estava lendo um livro há uns dias atrás, de um psicólogo chamado Viktor Frankl, e ele foi um psicólogo que trabalhou nos campos de concentração nazistas, estudando os judeus que iam sendo postos e colocados nos campos de concentração. E o Viktor Frankl escreveu esse livro, e é um livro muito conhecido, e o tema do livro é Em Busca de Sentido. E ele disserta nesse livro que, estudando os judeus que entravam no campo de concentração, ele percebeu uma diferença entre alguns que sobreviviam e outros que morriam. E a diferença é muito clara. Ele percebia que quando um judeu era posto no campo de concentração, e ele tinha um propósito estabelecido, uma meta definida, algo a fazer ainda, ele entrava pensando: eu não posso morrer nesse campo de concentração, porque eu tenho família lá fora. Eu não posso morrer nesse lugar, porque eu tenho um propósito de vida a cumprir, porque eu tenho uma missão a realizar. E aí o Viktor Frankl escreve isso, e ele cunha uma frase no livro que é espetacular e preciosa para nós. E a frase é essa: quem tem um porquê, resiste a qualquer como. Aleluia, você entende isso? Me ajuda a pregar e diz para quem está ao seu lado: se você tem um porquê, você resiste a qualquer como. Aleluia, diga para essa pessoa: se você tem o porquê, você resiste a qualquer como. Quanto mais firme for o teu propósito, mais força você vai ter em Deus para resistir a tudo e permanecer inabalável, confiando nele quando você tem um propósito. E aí, essa mulher entra nesse lugar de adoração, e ela vai se prostrando aos pés de Jesus, e ali nos pés ela vai entregar o culto dela a Deus. Ela começa a beijar os pés, chorar, e vai enxugando tudo aquilo com os cabelos da cabeça, e daqui a pouco ela faz algo especial, ela vai quebrar o que ela trouxe com ela. Ela tem um vaso, que é um vaso de alabastro. O alabastro era semelhante a um gesso transparente, e era um monopólio do Egito, o alabastro. E o alabastro era feito, esse perfume de unguento, ele era em formato de garrafa de 600 ml, mais ou menos, para você entender. E na hora da confecção, o vaso era fechado com ele mesmo, de modo que não era uma tampa que colocava em cima, mas ele seria usado apenas uma vez quando quebrado. Então essa mulher está nesse ambiente de adoração, e ela vai pegar o vaso de alabastro, que veio do Egito, que era o único lugar onde era produzido o alabastro. E isso é especial. Ela vai quebrar os pés de Jesus, porque quando a gente está em adoração, quando a gente está em oração, a gente quebra tudo aquilo que veio com a gente do Egito aos pés de Jesus. Quando o seu sentimento é adorar e se prostrar, aquilo que veio contigo do Egito é quebrado aos pés de Jesus. Você veio aqui essa noite, você vai sair dizendo aquela frase, que é uma boa frase para esse contexto. Qual frase? Quebrei tudo que não era de Deus aos pés de Jesus essa noite. Derramei o melhor que eu tinha. Enquanto essa mulher está quebrando o vaso de alabastro, derramando unguento, a Bíblia diz que o fariseu olha para ela, e o fariseu tem um pensamento, e o pensamento do fariseu é esse: se Jesus soubesse quem é essa mulher,
se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocar, porque ela é uma pecadora. Ela é uma, o texto diz, ela é como o fariseu pensa a respeito da mulher. Agora é interessante que a gente vai ver o desenrolar do texto, porque no verso 39 diz: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Ele não fala isso com palavras, ele pensa isso. Então perceba que o falar consigo nada mais é do que o pensar. Ele ficou pensando, ele começou a refletir em cima disso, e pensando, o pensamento dele foi esse: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar ela fazer isso. Aí a Bíblia diz no verso seguinte algo especial: e respondendo Jesus disse-lhe. E quando eu li isso, a pergunta que eu me fiz é: respondendo o quê? Se ninguém perguntou nada. Sabe o que é maravilhoso aqui? É que o fariseu não está falando, ele está pensando. Mas até para aquilo que pensam a respeito da mulher, Jesus tem uma resposta. Oh, aleluia, eu tenho uma palavra de Deus para você novamente. Até aquilo que pensam ao teu respeito, Jesus vai responder eles. Levanta a mão para receber essa palavra, porque é profética. Ao longo da tua caminhada e da tua jornada, algumas pessoas pensaram que você não passaria determinadas coisas, não conseguiria vencer determinados obstáculos. Algumas pessoas pensaram coisas de você diferente daquilo que Jesus pensa. Mas eu vim dizer para alguém essa noite que Jesus tem uma resposta para aquilo que pensaram ao teu respeito. Você pega essa palavra, abre a boca e dá um brado de glória a Deus. De repente aquilo que pensaram não é o que Jesus pensa. Eu não sei se você lembra, mas quem olhava para Davi pensava: é o menor da casa, nem o chamava pelo nome. Mas Deus olhava para Davi e pensava: é o rei de Israel. Quem olhava para Esté pensava: é uma órfã, perdeu o pai e a mãe. Deus olhou para Esté, viu a rainha do reinado medo-persa. Quem olhava para Moisés pensava: é um exilado, matou um egípcio, tem que ficar fugido. Mas Deus olhou para Moisés e pensou: é o libertador do povo judeu. Aleluia, eu sinto uma graça nessa palavra. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória essa noite. Jesus vai responder aquilo que estão pensando ao teu respeito. Leve para casa uma resposta de Jesus para quem pensou algo de você. Jesus está olhando para o fariseu, e o texto diz: respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. Quantas coisas? Quantas coisas? Mas a gente percebe no desenrolar do texto que Jesus não vai dizer uma coisa só. Jesus vai contar uma parábola. Além de contar a parábola, Jesus vai aplicar a parábola. Depois Jesus vai falar da mulher, vai falar do próprio fariseu e vai encerrar o assunto. Então Jesus diz assim: eu tenho uma coisa para te dizer. Isso aqui é profético também. Mas diz muito mais do que falou que ia dizer. Jesus é tipo, aqui é mais ou menos o cenário de uma mãe. Já presenciou isso? Quando a tua mãe te chamava e dizia assim: eu tenho uma coisa para te falar. E falava várias coisas. Ou então, além de falar, fazia várias coisas. Jesus é exatamente assim. Ele diz que vai fazer uma coisa só, mas faz muito mais além do que falou que ia fazer. 3 pessoas receberam, eu vou repetir porque é profético. De repente você está impressionado com aquilo que Jesus já falou que vai fazer na tua vida. Prepara o coração, porque Ele vai fazer muito mais além do que falou. Uma coisa tenho a dizer-te, dize a mestre. Aí Jesus prossegue: um certo credor tinha 2 devedores. Quantos devedores? Um devia-lhe 500, um devia, e o outro devia 50. Repete: 500 e 50. Então perceba isso, os 2 devem. E é interessante que nenhum dos 2 pode pagar, nenhum dos 2 tem como pagar essa dívida. Essa aqui é a parábola da graça, porque ambos eram devedores. E é bem verdade que as dívidas são diferentes, mas nenhum dos 2 tem como pagar. É por isso que o que tem 50 não pode olhar para o que deve 500 e dizer: você é um pecador devedor, porque ele também deve e não tem como pagar.
É por isso que um não pode olhar para o outro e dizer, você deve, porque os dois não têm como pagar. Essa é a parábola da graça. Nós não tínhamos como pagar as nossas dívidas espirituais, nós devíamos e não tínhamos como pagar, mas na cruz do Calvário, aleluia, João 19:30, deram a beber a ele vinagre, ele encheu o pulmão de ar e gritou, está consumado, aleluia. E eu não sei qual é o tamanho da tua dívida, mas eu sei que Jesus gritou, está consumado, é sinônimo de está pago, a tua dívida está paga, labarachuri deremahaya, aleluia. Você pode levantar a mão para receber isso, que todo espírito de acusação caia por terra. Você devia sim, é um pecador sim, mas Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente anda pesado, olhando para baixo, porque muitos são os pensamentos que vêm até a nossa cabeça daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente já falou, daquilo que a gente já pensou, daquilo que a gente também não fez, e de todos os pecados que a gente cometeu. Mas eu quero que em nome de Jesus você saia daqui essa noite, entendendo essa verdade. Na cruz Jesus disse, está paga, a tua dívida está paga. Lemaruti revara xúria. Eu sinto a graça de Deus nessa palavra. Bruno, eu devia 500, eu fiz muita coisa errada. Bruno, eu nasci na igreja, você também devia, mas tem uma boa palavra para você adorar a Deus ouvindo ela, e a palavra é, a tua dívida está paga na cruz. Glória, 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 ele pagou. Jesus diz, nenhum dos dois tinha como pagar, mas o Senhor perdoou a ambos da sua dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aí o fariseu de pronto falou, olha, quem reconhece o tamanho da dívida que tem, percebe o tamanho do perdão que recebeu. E certamente quem deve mais vai amar mais. Aí Jesus diz, muito bem, eu entrei na sua casa e você não fez algumas coisas. Essa mulher, desde que eu entrei, não tem cessado de me adorar, de beijar os meus pés. E ele encerra dizendo, essa mulher, muito amor. Aí ele vira para ela e declara em público algo que vai transformar a vida dela. Jesus diz assim, mulher, os teus pecados te são perdoados. Eu vou repetir isso porque mexe comigo. Os teus pecados te são perdoados. Oh, glória a Deus, os teus pecados te são perdoados. Isso aqui é mais forte do que dizer para um paralítico, levanta e anda. Isso é mais forte do que dizer para o cego, enxerga. Isso é mais forte do que dizer para o coxo, levanta e sai correndo. Isso é mais forte o quê? Os teus pecados estão perdoados. E as pessoas começam a razoar e dizer, quem é esse que perdoa pecados? Aí Jesus reafirma e diz para ela, vai em paz, a tua fé te salvou. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vai em paz, a tua fé te salvou. O que ela fez para receber essa salvação? O que ela fez para receber essa exaltação no meio de todos? Foi um ato muito simples, que algumas pessoas essa noite podem fazer. E o que ato é esse?
é reconhecer Jesus como perdoador, reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário. E eu quero te fazer uma pergunta. Você que entrou aqui essa noite e que às vezes vem à igreja, ou você que fez parte por um tempo de uma igreja e se afastou dos caminhos do Senhor, Jesus está dizendo hoje: eu paguei a sua dívida. Jesus está dizendo hoje: eu tenho uma nova vida para você viver. Você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, ou voltar para os caminhos dele? Jesus fez eu mudar essa mensagem, pregar justamente essa, para alcançar alguém aqui. E eu estou fazendo um convite agora. Jesus está dizendo: foi por causa de você a palavra. Sai do teu lugar e vem, porque Jesus já pagou a tua dívida. Sai do teu lugar e vem. Nós vamos te aguardar. Bruno, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sai do teu lugar e vem. Eu quero voltar para Jesus. Sai do teu lugar e vem. Só para me encontrar. Mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Eu não tenho muito a falar. Sai do teu lugar e vem enquanto a gente canta. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Deus mudou tudo por causa de você. Sai do teu lugar e vem. Sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus aqui. Desde que esse culto começou, há uma unção de Deus aqui. Oh glória, oh glória. Eu quero orar por estas vidas, mas há uma virtude de Deus para te alcançar. Tem mais pessoas que precisam ter um encontro hoje com Jesus e receber esse Jesus que pagou o preço. Isso é evangelho. Jesus pagou o preço pela tua vida. É por isso que nós estamos aqui a cada segunda, a cada quarta, a cada domingo, em todos esses cultos. É porque nós queremos te fazer entender que Ele pagou o preço por você e está te dizendo: vem, 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 vem. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. A igreja estende as mãos para cá em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Há uma festa no céu nesse momento, irmãos. Abarachuri deremia.
Comante, remarugazadahavasemi anaio jomia. Há uma graça de Deus aqui no nosso meio. Fecha os teus olhos. Há uma virtude de Deus para libertar, para transformar. Oh glória, você vai sair daqui levando algo para a tua casa esta noite. Leparachuri candarábia. Oh glória, glória, glória. Glória, você pode abrir a tua boca junto com as mãos levantadas e adorar a Deus e render a Ele louvor. Há uma graça de Deus aqui. A sema. As mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala as montanhas. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, maravilhoso amor de Deus. Ousado amor de Glória a Deus. Porque deixarás 99 só pra me encontrar. Senhor, nós te louvamos por cada vida que está aqui à frente, por cada uma dessas ovelhas que foram achadas por Ti. Senhor, nós te entregamos estas vidas e te pedimos, Pai, transforma cada uma destas vidas. Senhor, que esta seja a noite de uma mudança. Esta seja a noite em que estas pessoas comecem o processo do nascimento da nova criatura em Ti, Senhor. Senhor, que cada uma dessas pessoas saia daqui para ser sal e luz verdadeiramente. Que a partir de hoje elas provem uma mudança de dentro para fora, promovida pela Tua palavra, pelo Teu evangelho. Senhor, firma os pés de cada uma dessas pessoas na Tua presença. Senhor, vai de encontro à necessidade de cada uma delas, porque nós aprendemos na Tua palavra que todos que chegaram com necessidades a Jesus receberam salvação e o suprimento e a provisão para as suas necessidades serem resolvidas. Senhor, nós te entregamos estas vidas e te louvamos por cada uma delas, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus e eu agradeço. Impressionante, infinito, ousado. Você que veio aqui na frente, nós gostaríamos de dar um livro de presente para vocês e anotar o nome de vocês. Isso vai demorar 2 minutinhos. Então, antes de você voltar para o seu lugar, acompanhe a pessoa que está do seu lado. É rapidinho, pega o livro aqui do lado, anota o nome e pode voltar. Caminha aqui, por gentileza, nós vamos aplaudir o Senhor Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Fecha o corredor do centro aqui, por favor. Pastor Bruno Fernandes vai fazer mais uma oração, que ele está no óleo aqui. Vai ter cura divina acontecendo aqui agora. Vai ter gente que vai ser curada aqui em nome de Jesus. Caroço no corpo vai sair. Depressão vai embora. Enxaqueca, dor na coluna, alergias, espírito de morte, de suicídio vai embora em nome de Jesus. Alabaracecanda. O ambiente é de milagres. Não é por causa de mim, do pastor Bruno, da Fernanda, não. É porque Jesus está na casa. Aleluia, 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 aleluia. E vou dizer mais, uma palavra que ele já falou aqui. Tem gente que vai orar aqui, e enquanto a gente estiver orando aqui, Deus vai entrar na tua casa. Aleluia. Fecha os seus olhos, segura firme na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos levantar um clamor aqui em nome de Jesus.
Ó Deus, nesse momento nós estamos na Tua presença como a igreja, te pedindo, ó Pai, entra com cura neste lugar, entra com restauração neste lugar, entra com libertação neste lugar, Senhor. Alcança quem está fora daqui pela graça que é derramada aqui dentro. Rebarabachuri candaramarrácia. Nós repreendemos todo caroço agora. Nós repreendemos toda enfermidade agora. Enfermidade no sistema imunológico sai agora. Enfermidade no pulmão sai agora. Enfermidade no sistema sanguíneo, ósseo sai agora. Nós profetizamos libertação. Libertação de depressões que causam por causas espirituais, libertação de males na alma por causas espirituais, que tudo aquilo que é oriundo do espiritual e até do natural, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, abra a tua boca e comece a receber agora, crente. Abre a tua boca e comece a receber a cura, comece a receber a unção, comece a receber a restauração. Abra a boca e receba agora. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está. Fácia, Jomas, Alabança, pra sempre reinará. Ó Deus, derrama uma graça no nosso meio. Acante o remura gadachandarábia, alamante rebarachúria. Tira a vergonha e fale essa língua que está vindo na tua mente agora. Abre a boca porque Jesus quer batizar a gente com o Espírito Santo. Abra a boca porque Jesus quer te renovar. Tem dons sendo derramados esta noite. Receba dom de visão, receba dom de profecia, discernimento espiritual. Receba agora, receba agora, receba agora. Receba agora, levanta a mão, abra a boca e receba a graça de Deus, receba a unção de Deus, receba a virtude de Deus. Eu nada temerei. Aleluia. Em frente eu irei, pois eu sei